É como disse o Procurador de Justiça de São Paulo, com quem, aliás, já participei de uma live no Instagram dele, Roberto Liviano, a Câmara dos Deputados só vota urgência para não punir corrupto. Para isso, eles têm a maior pressa do mundo, Arthur Lira principalmente. E, aliás, acabei de me lembrar, inclusive, que a agenda do Arthur Lira vai além. Ele ainda pretende sabotar mais o combate à corrupção. Obviamente, a análise que eu faço não é a palavra que ele costuma usar para esse tipo de iniciativa, né? Então, o Jair Bolsonaro, ele ajudou a eleger o Arthur Lira. Ele se aliou completamente ao Centrão depois de vir à tona o telhado de vidro da família Bolsonaro, depois de aparecer em frentes de investigação sobre a família, sobre os gabinetes bolsonaristas. Aí ele fez aquilo que o general Augusto Heleno, Eduardo Bolsonaro na campanha diziam que o bolsonarismo não faria nunca, né? General Augusto Heleno foi aquele que cantou num palanque do PSL, então partido do agora presidente, o se gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão, fazendo uma paródia de um sucesso eternizado pela voz do Bezerra da Silva, embora a música seja de outros compositores, com uma canção que tem a palavra ladrão ali. Foi no lugar de ladrão que ele colocou a palavra Centrão, e o Eduardo Bolsonaro fez aquela ameaça, assim, dedo em risco, quero ver quem de vocês aqui e tal vai estar junto com o Bolsonaro ou vai se deixar seduzir pelo pessoal do Centrão. Tá lá, tudo registrado em vídeos que eu trouxe à tona depois que o governo se estabeleceu e começou a contrariar as suas promessas de campanha. Então, quem se deixou seduzir pelo canto das sereias do Centrão foi a família Bolsonaro, que achou que isso seria lindo e maravilhoso para mantê-los impunes, para afastar qualquer possibilidade de impeachment e para afastar qualquer risco aí de que uma investigação pudesse atingir, ou seja, contar com apoio parlamentar, qualquer medida que pudesse chegar ao Congresso, eles tinham que ter gente do lado para salvar. É o que acontece quando você tem telhado de vidro, né? Quando fez escolhas erradas no passado. Então, Jair Bolsonaro apoiou o Arthur Lira, hoje distribui cargos, emendas extras. Aliás, hoje, reportagem aí da Cruzoé sobre quase meio bilhão de reais, tá? Para a tropa, a chamada agora tropa do cheque, do bolsonarismo na CPI da Covid. Então, quando você liga ali a CPI da Covid, você vê todo aquele pessoal defendendo, passando pano para isso que eu chamo de sabotagem do combate à corrupção. Na verdade, a estratégia da imunidade de rebanho, de você recusar a vacina porque a população deveria se infectar, pois é, aquela base governista toda, de acordo com a reportagem ali, os personagens envolvidos, agora não me lembro se é toda, né? Mas eu acho que são todos mesmo aqueles que estão ali. Depois a gente confere exatamente para saber os nomes. Está recebendo lá as suas verbas também por parte do governo Bolsonaro. E aí voltamos ao caso da improbidade. Eu comentei ontem em detalhes a aprovação dessa lei, em que a pessoa precisa ter o dolo comprovado para poder ser responsabilizada. Quer dizer, a hipótese também da ilicitude cometida de uma forma culposa é praticamente afastada. Se dificulta imensamente qualquer punição sob esse pretexto que Jair Bolsonaro reforçou na sua live, de que os prefeitos ficam muito travados para fazer qualquer coisa, então era mais do que necessário aí que houvesse essas mudanças. É tudo conversa fiada para boi dormir e para claque aplaudir. Você pode haver um elemento ali, um ou outro caso de exceção, de muito tempo pendurado por questões de improbidade a respeito de uma coisa pequena, mas isso é ponto fora da curva. Em geral, você tem esquemas que são apontados e gestores que passam por acusação porque ou são negligentes ou agem com dolo, mesmo que o dolo possa ser de difícil comprovação. E aí eles aproveitam o pretexto de uma burocracia que supostamente emperra a gestão pública para transformar a lei de uma maneira que ela blinde os políticos para qualquer ato ou de negligência ou de desvio deliberado, mas para o qual fica difícil comprovar o dolo.
Então você usa essa meia-verdade, né? Você tem um elemento ali que pode até ser, mas que é muito pontual e poderia ser resolvido de uma forma muito mais pontual, e aí você usa aquilo como pretexto para passar a boiada inteira. E foram aqueles exemplos que eu dei ontem, né? O Arthur Lira ele é condenado em 2 ações por improbidade administrativa. Ele quitou empréstimo de banco com verba de gabinete. Ah, foi sem querer? Ele ajudou lá a comprar um carro também com a verba da Assembleia Legislativa de Alagoas para um colega lá, foi sem querer. Quer dizer, hoje, a partir dessa regra, não estou mais falando sobre o caso específico de ninguém, mas a partir dessa regra é como se pudesse roubar sem querer. Né? Se foi sem querer, não, foi sem querer. Desculpa aí, foi mal. Né? É isso agora. Agora, roubou, acusou e tal, não, aí, pô, me enganei aqui e tal, então tá beleza. Então, se você se enganou, se foi mal, se desculpa aí, tá tudo bem. E aí eles ainda alegam que isso vai atrair pessoas decentes para a política, porque a pessoa decente fica com medo de chegar à política, de chegar à gestão pública, à gestão das estatais, inclusive, e acabar sendo acusada de improbidade administrativa. Quer dizer, para não ser acusado, basta fazer as coisas certas, né? Basta fazer as coisas com devido cuidado. Mas não. Por causa das acusações que existem, obviamente, contra uma série de gestores negligentes ou corruptos, por causa disso, as pessoas decentes, então, não estão indo para a política. E olha quem está na política. Quem está na política são as pessoas que estão alterando essa legislação. Então, é como se eles confessassem a própria indecência. Não, nós precisamos de mais pessoas decentes, porque a política está cheia de nós aqui. Né? É isso que, no fundo, se pode interpretar a partir desse tipo de declaração. Então, Jair Bolsonaro, ele, depois de toda essa frente ampla pela impunidade, espinafrar a Operação Lava Jato, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro, depois de toda a claque bolsonarista se voltar contra o Ministério Público, depois de nomear Augusto Aras para a chefia do Ministério Público Federal na Procuradoria-Geral da República, ele já não tem mais nenhum receio, já não precisa mais disfarçar, e ele, obviamente, adota a mesma alegação daqueles velhos políticos, que têm aquelas velhas práticas que ele prometeu combater. É claro que ele não diz que está sabotando o combate à corrupção, à improbidade, que é o que o bolsonarismo está fazendo junto com o lulismo, junto com os velhos tucanos, junto com o pessoal do Centrão. Ele adota esse mesmo discurso, mas já não tem nenhum receio. Aliás, ele adota até de uma maneira mais ostensiva, porque é muito característico do bolsonarismo a retórica de combatente da corrupção. Isso ainda é presente em vários parlamentares bolsonaristas, ao mesmo tempo em que os atos são atos de sabotagem do combate à corrupção. Eles tentam enganar pessoas ingênuas assim. Eles continuam posando de combatentes da corrupção ao mesmo tempo que sabotam. Só que no Brasil você tem uma parcela significativa da população que acredita simplesmente na retórica do político, em vez de manter os olhos abertos para a sua prática, que é o que interessa. A retórica nos interessa como contraste, muitas vezes em relação à prática, ou quando ela aponta uma coerência. E aí a gente mostra, esse discurso está coerente com essa prática. Não é o caso do bolsonarismo em praticamente todas as frentes, porque posam de combatentes da corrupção, não são, sabotam a corrupção. Posam de liberais, não são, sabotam a agenda liberal. O governo chegou a criar uma estatal, nave, e agora precisa ter alguma coisa para apresentar na eleição de 2022, porque não tem. E aí faz uma privatização completamente, entre aspas, atendendo a interesses paroquiais ali do Centrão e gerando um prejuízo para os consumidores, como a gente já vai ver. Conservadorismo, então, meu Deus, aí é a maior aberração. Se você contar no exterior, ninguém nem acredita. Não tem nada a ver a tradição do pensamento conservador com o comportamento e as práticas e os votos e as decisões
da família Bolsonaro e do seu entorno. Eles nem sabem o que é isso. Então, o conservadorismo tem uma tradição de pensamento que vem do Edmund Burke, estadista, pensador irlandês, cuja vida e a obra foram resgatadas e, de certa forma, mastigadas para o público pelo autor conservador americano Russell Kirk. Tem um monte de outros autores, inclusive brasileiros, que fazem parte de uma tradição de pensamento conservador. Esse conservadorismo, ele penetrou ali, teve muita influência no debate público americano, e muitos dos republicanos, dos membros do Partido Republicano, em razão dessa influência que o pensamento conservador teve sobre eles, passaram a ser chamados de conservadores. E aí, certas pautas, posições do Partido Republicano passaram a ser confundidas com a tradição do pensamento conservador. Então, para essa claque bolsonarista, eles acham assim, que você ter uma posição contra a legalização das drogas, contra o aborto, a favor da flexibilização da posse do porte de armas e tal, que esse pacotinho de determinadas posições, que isso é o conservadorismo, independentemente do que o sujeito faça no seu dia a dia, em uma série de outras questões, porque a realidade é muito mais complexa do que uma cartilha como essa, e independentemente da imoralidade que se exponha em todos os seus atos cotidianos, num cargo eletivo. É claro que isso não tem nada a ver com aquilo que Burke, que Kirk, que Scruton, o Roger Scruton, filósofo conservador britânico, pregavam. Não tem nada a ver, é uma distorção dentro da distorção, mas é isso que faz o bolsonarismo. E tem gente que cai, tem gente que acredita, tem gente que coloca certa cartilhazinha acima da moralidade pública como um todo. E aí vai lá o presidente, sabota o combate à corrupção e o sujeito hipnotizado fala, mas é o conservador, é a direita que está lutando contra a esquerda, eles estão juntos. Eduardo Bolsonaro votou o relatório do petista Carlos Zaratini, Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi. Todos esses bolsonaristas votaram junto com Gleisi Hoffmann, com Maria do Rosário, com Aécio Neves, do PSDB, um dos velhos tucanos, com Ricardo Barros, do Centrão. Todo mundo junto. Não tem polarização nenhuma. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Quem está torcendo aí para Lula e Bolsonaro está torcendo para a mesma coisa em matéria de impunidade. E há outras diferenças de retórica, de discurso, mas em matéria de impunidade é igual, em matéria de compra de apoio parlamentar e midiático é igual. Então é preciso que as pessoas tenham discernimento entre a propaganda que o político faz, entre a rivalidade pela disputa de cargos, pela disputa muitas vezes de remuneração, porque cargo envolve remuneração, envolve dinheiro, e a verdadeira diferença entre as pessoas, inclusive de ordem moral, que no caso é muito baixa, é muito pequena, muito menor do que aquilo que é aventado por ambos os grupos políticos. E eles odeiam que eu fale isso. Eles detestam. Tem várias outras pessoas falando nas redes sociais, até no debate público. Mas o que é mais fácil nesse momento? Mais fácil, nesse momento, para você ter o aplauso de uma militância mais organizada, ou de gente que cresceu naquele grupinho mais à esquerda, ou que cresceu no grupinho mais à direita, o mais fácil no debate público nesse momento é passar pano ou para o Bolsonaro ou passar pano para o Lula. A gente vê aí pessoas com bandeiras supostamente liberais, que não se dizem bolsonaristas, tem uma ala do Partido Novo, tem deputada estadual em São Paulo, tem uma série de outras pessoas no entorno do bolsonarismo que está lá passando pano para o bolsonarismo, não quer perder seguidor, não quer perder eleitor. Você vê isso no mercado da comunicação também. Da mesma forma do outro lado. Você tem aí velhos tucanos, você tem a turma do Gilmar Mendes, você tem a turma do PSOL, toda essa turma que sempre passa pano. Você tem aqueles linhas auxiliares tradicionais do lulismo e você tem as novas linhas auxiliares do lulismo, que é a turma que se uniu como se o antibolsonarismo eximisse toda a responsabilidade do Lula e dos demais petistas a respeito de anos e anos de corrupção
sistêmica no Brasil. Isso que foi desbaratado por uma força-tarefa que eles acabaram demonizando de todas as formas. Então, é preciso que a população brasileira tenha em mente aquilo que está acontecendo para saber o que está levando. Há uma dificuldade de articulação para o surgimento de uma terceira via, uma dificuldade de você escolher uma pessoa que consiga reunir elementos necessários para tornar a chapa competitiva contra dois líderes populistas muito parecidos em diversos aspectos e diferentes em outros. Mas há uma dificuldade. E em razão da falta dessa pessoa que encarne ali uma candidatura, muita gente prefere ficar passando pano para um dos lados em nome de uma vitória eleitoral. Então deixa de apontar aquilo que é imoral em cada lado. Aqui não. Aqui no Salve Salve Band News, não. Eu vou apontar a sujeira de todos os lados. E quando eles estão juntos na sujeira, porque é uma sujeira que deixa um legado para o país, o legado da impunidade, que depois é difícil de reverter. E aí lá na frente vão tentar fazer toda a fumaça e tal, mas o que foi plantado por essa tropa toda junta. E é claro que seria bom que surgisse uma alternativa, mas os brasileiros, o ouvinte, o cidadão honesto, trabalhador, decente, que não quer que seu dinheiro do imposto seja desviado, que não quer sofrer as consequências econômicas da corrupção que eventualmente vai aparecer, ele precisa estar ciente e ele pode repudiar a sujeira de todos os lados. Ele pode reivindicar uma alternativa, ele pode demonstrar insatisfação, ele pode fazer como a Juliana Paes fez, atriz, tão vilipendiada virtualmente por ter feito o básico. É claro que ela não domina certos conceitos, aí pode ter usado expressões de certa forma imprecisas, mas a posição é absolutamente legítima. Não me sinto representada por aqueles que hoje se dizem à direita e por aqueles que hoje se dizem à esquerda. Tem uma lacuna de representatividade no Brasil para muita gente decente e trabalhadora que não quer ser roubada. E é preciso deixar isso muito claro. Então, Jair Bolsonaro, ele não tem mais a menor cerimônia em atacar todos aqueles alicerces que eram a substância na qual ele surfou durante a corrida eleitoral de 2018.